Meu objetivo é calcular o sigma, densidade superficial de carga. Então, está aqui. Densidade de carga é sigma vezes A de área. Então, aqui eu defini uma áreazinha aqui. Isso aqui seria a área de um retângulo. Então, um retângulo, base, ΔX, vezes a altura. O que é a altura? A altura é a largura dessa correia. Essa altura é L. E, portanto, esse L é de 50 centímetros, né? De tal forma que essa área que eu estou falando aqui, ela é ΔX. Vou até escrever aqui, ó. Essa área ela é um ΔX vezes L. ΔX. Vou escrever aí que vai ficar melhor. Então, repare. Isolei a carga, ficou sigma ΔX L. Agora, se eu pegar essa expressão que está aqui, ó. Se eu pegar essa expressão que está aqui, ó, e dividir tudo por ΔT, conforme foi feito aqui, ó, o que acontece? Se eu dividir tudo por ΔT, eu passo a ter corrente do lado esquerdo, sigma, ΔX sobre ΔT e L. Então, isso aqui me dá o quê? Podem falar aí. Esse ΔX aqui me dá o quê? Corrente. Perfeito, cara, perfeito. E esse ΔX sobre ΔT? Velocidade. Pronto. Bacana demais. Então, ó, pulei para aqui. ΔQ sobre ΔT, sigma. Copiei essa equação daqui para aqui. Tá? Então, isso aqui é corrente. Isso aqui é o sigma que a gente está procurando. Isso aqui é o L. Isso aqui é a largura da correia. Tem tudo. Eu tenho corrente, eu tenho sigma, eu tenho velocidade e eu tenho a largura da correia. Então, basta aqui agora isolar sigma e vou ter, portanto, a densidade de carga na superfície, que vai ser de 6, fazendo todas essas contas aqui, vai ser de 6,7 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. Pronto, simples demais o probleminha aí. Alguma dúvida? Não. Então, agora é vocês pegarem isso e brincar com isso no outro momento. Então, já foi para a conta aí um primeiro problema do capítulo. A meu ver, é um problema assim que precisa pensar um pouquinho mais. Para a gente ganhar tempo, mais um aí, que fala do fusível de um circuito elétrico. É um fio projetado para fundir, ou seja, para abrir o circuito, se a corrente ultrapassar um certo valor. Né? Fusível é um dispositivo que a gente usa para proteger o circuito. Se você for lá no laboratório, você vai encontrar alguns fusíveis. Chegar lá, pedir a Maria Fernanda para mostrar para você alguns fusíveis, ela vai conseguir mostrar lá para você. Então, é isso. Só um minutinho. Pronto. Então, o que acontece? Esse fusível,
ele é feito com um material e que quando a densidade de corrente ultrapassar um determinado valor, que é o valor de 440 amperes por centímetro quadrado, ele vai se fundir. E aí a pergunta é: que diâmetro de fio cilíndrico deve ser usado para fazer um fusível que limite a corrente a meio ampere? Então, você quer projetar um fusível para que ele venha se fundir, ou seja, se romper, né? Quando a corrente ultrapassar meio ampere. Tá? Então, como é que tem que ser isso aí? Então, vamos lá. Ó, representei aqui o fusível. Quando você for lá no laboratório, Maria Fernanda pode te mostrar lá, um fusível mais ou menos, em geral, o fusível que protege nossos circuitos, ele é feito dentro de um bulbozinho de vidro, mais ou menos assim, ó. Um bulbozinho de vidro, e aí ele tem uma tampinha de metal. Aqui ele tem uma tampinha de metal. E essa parte aqui, ó, é uma parte transparente, tá? Então, vou fazer um negócio aqui. A situação é mais ou menos assim, ó. Um bulbozinho de vidro. Que é vidro. E aí tem um fiozinho nele, que é um fiozinho que toca o metal daqui para aqui. Então você chega lá no circuito, liga isso aqui lá no circuito, e quando o fio, quando a corrente que passa através dessa seção transversal aqui supera um determinado valor que você quiser projetar, ele vai se fundir, e ao fundir ele vai se romper, e aí a corrente para de passar, e aí ele protege o circuito. Isso é baratinho, e aí você pega outro fusível e coloca lá no aparelho. O fusível custa 50 centavos, e com isso você protege o seu circuito. Bom, então a situação é essa. Então eu reproduzi aqui o fio do fusível. Então isso aqui é a seção transversal, e aí eu coloquei algumas condições aqui para vocês. Ó. Condição I: o fusível deve se fundir se a densidade de corrente superar 440 amperes por centímetro quadrado. Bom, aqui de novo, ó, muita gente vai errar isso aí na prova na hora de transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Então, aprenda como transformar centímetro quadrado para metro quadrado, tá? 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Joia. Então, 10 a menos 4, lá no denominador, subindo para o numerador, vai ficar 10 a mais 4 metros amperes por metro quadrado, tá?
Bom, uma segunda condição. A segunda condição é, olha lá, ó, nós queremos um fusível que se funde para corrente superior a meio ampere. Essa é a nossa condição. Então, vamos com calma aí. Bom, o que nós aprendemos lá na parte de corrente elétrica? Na parte de corrente elétrica, ó, corrente, densidade corrente, é corrente por área. Tá? Isso aqui, teoria estudada por nós. Densidade de corrente é corrente por área. Pronto. Qual é a área aqui? Isso aqui é a área de um círculo, né? A seção transversal que define um círculo. E a área de um círculo é o quê? É πr², onde esse r é o quê? É o raio desse fio aqui, ó. Que raio é esse? É algo que vai daqui, ó, até aqui, ó. Certo? De novo, vai daqui até aqui. Certo? Pronto. Então, a densidade corrente é corrente por área e a área é πr². Rzinho é o raio do fio. Não vamos perder de vista. O que o problema está querendo? Ele está querendo o diâmetro. Se eu calculo o raio, eu consigo achar o diâmetro? Sim ou não? Qual que é a relação? Então, o Arthur agora está proibido de falar. Qual é a relação entre o raio e o diâmetro? Qual é a relação entre raio e diâmetro? O raio e o diâmetro. Qual é a relação entre eles? Um raio vale quantos diâmetros? Ou um diâmetro vale quantos raios? Se eu não me engano. Vamos lá, Arthur, diz para nós aí. O diâmetro vale quantos raios? O raio é a metade do diâmetro. Perfeito. Então, quando eu tiver 2 raios, então, meninas, ó, preste atenção aí, ó. Vamos olhar aqui, ó. Eu fiz a figura lá falando da seção transversal. Então aqui, ó, é o raio. E aqui, ó, é quem? Que é o diâmetro, certo? Então, pronto. Se eu achei o raio, eu acho, portanto, o diâmetro. Jóia. Então, vamos lá. Numa situação limite, então, eu tenho, ó, J igual a I sobre A, o A é πr², mas o J, na condição limite, é 440 vezes 10 à quarta, a corrente é 0,5 e a área πr², aqui então, se eu fizer essas contas aqui, eu encontro o raio. Encontrando o raio, eu encontro o diâmetro. Então, eu peguei essa expressão aqui, isolei o raio. Então, o raio ao quadrado isolado está aqui, ó. Então, está aqui a expressão isolando o raio. Depois de isolar o raio, né? Isolei o raio.
0,5 dividido por 440 vezes 10 à quarta vezes 3,14. Então, treinar aí, usar a calculadora e bacana, certo? Isso é o raio. Joia? Joia. Então, está aqui o raio desse fio aqui. Já que eu tenho raio e sei que o raio 2 vezes é igual ao diâmetro, basta eu multiplicar isso aqui por 2, que eu vou ter o diâmetro. Então, ó, olha aqui, ó. Tem uma transformação aqui ainda. 1,9 vezes 10 a menos 4 em metro. Aí eu transformei metro em milímetro. Tá aqui, ó, metro em milímetro. Então, tá aí a transformação. Então, multiplicando isso aqui por 2, né, para eu obter o diâmetro, eu tenho aqui então 3,8 milímetros, tá bom? Multiplicando aí multiplicando por, como fala, por 2, certinho? Então tá aí o resultado que nós precisamos. Tá? Refaz essas contas todas aí, refaz essas transformações de unidade de medida, conforme eu fiz aqui, Então transforma isso tudo aí e bacana, tá? Volta lá, refaz tudo direitinho e convença disso. Beleza. Agora, vamos pegar aí outros problemas. Ó, repare que agora a gente está aí. Esse aqui era um pontinho. Agora nós temos aqui um problema de 2 pontinhos. Aliás, de 3 pontinhos. São problemas mais complicados. Tá? Vamos dar uma lida aí. A figura mostra um fio com 4R de diâmetro e um fio 2 com 2 R's de diâmetro. Eles estão ligados por um trecho em que o diâmetro do fio varia gradualmente. O fio é de cobre. Então, isso aqui tem um significado. O fio é de cobre. E ele está sendo percorrido por uma corrente distribuída uniformemente ao longo da seção transversal do fio. A variação do potencial elétrico ao longo do comprimento L de 2 metros do fio 2 é de 10 microvolts. O número de portadores de carga por unidade de volume é de 849 vezes 10 a 28 portadores de carga por metro cúbico. Repare que o metro cúbico tem um expoente negativo. Então, seria 849 vezes 10 a 28 portadores por metro cúbico, tá? E o que se pede aqui é qual que é a velocidade de deriva dos elétrons de condução nesse fio. Então é isso que está pedindo. Vamos lá. Ó, vocês estudaram aí em Física Geral 2. Em Física Geral 2,
se falava para vocês de um assunto chamado equação da continuidade. Então, falava para você lá, por exemplo, num fluido, numa mangueira, se você tivesse um estrangulamento aqui, ó, quando passasse uma quantidade quando se empurrasse através dessa seção transversal aqui, esse volume de líquido aqui, um volume de líquido ia deslocar aqui de um volume, sei lá, um pouco mais comprido aqui. Então, aqui, a velocidade do fluido tem que ser maior do que desse lado esquerdo. Isso é a equação da continuidade, que falava assim, se aqui eu tenho uma seção transversal A1, aqui eu tenho uma seção transversal A2, aqui eu tenho uma velocidade do fluido de V1 e aqui uma velocidade V2, a relação entre isso aí que vocês viram lá na física 2, quando você falava de fluidos, é que A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Isso, quando você está falando de corrente elétrica, você pode fazer essa analogia, uma vez que o autor falou assim, ó, aqui, ó, o fio é de cobre e está sendo percorrido por uma corrente distribuída uniformemente ao longo da seção transversal do fio. Então a corrente, os portadores de carga passam por aqui de maneira uniforme. A mesma quantidade que eu tenho de elétrons vazando uma seção de, sei lá, de 1 centímetro quadrado aqui também é a mesma quantidade de elétrons, ou seja, a densidade corrente ela é uniforme, tá? Muito bem. Então, vamos voltar aqui, ó, e colocar tudo que a gente precisa. Ó, tá aí o problema. Diâmetro 1, que é 4 R's, diâmetro 2, que é 2 R's, e aí o autor falou de um comprimento L, ele falou de um comprimento L em que a diferença de potencial é de 10 microvolts. Então, se eu ligar um voltímetro, aqui, a ponta do voltímetro aqui e a outra ponta aqui, o que vai acontecer é que esse voltímetro vai mostrar uma diferença de potencial de 10 microvolts. Então é isso. O autor falou que o número de portadores de carga nesse material, e esse material é o cobre, o autor falou que esse número de portadores é de 8,49 vezes 10 a 28 portadores de carga por metro cúbico. E a pergunta é: qual é a velocidade de deriva no fio 1? Essa é a pergunta. Tá? Qual é a velocidade de deriva aqui? Ó. Essa é a pergunta. Pronto. Então, condição
posta aqui, eu estou apoiando numa teoria física que fala da equação da continuidade. A equação da continuidade diz que aquela quantidade de portadores de carga que passa na seção transversal 1 vezes a velocidade 1 é igual à densidade, é igual a área da seção transversal 2 vezes a velocidade dos portadores de carga naquela seção transversal. Então é isso. Pronto. Expliquei o que significa cada coisa. São esses os detalhes que eu quero que você coloque na hora que você estiver resolvendo um problema qualquer, tá? O que significa A1, a área da seção transversal 1, A2, a área da seção transversal 2, V1, velocidade de deriva, tá? Velocidade de deriva na seção 2, e é isso. Bom, o dia que nós estudamos velocidade deriva, nós vimos que velocidade deriva é a densidade corrente sobre o número de portadores vezes a carga do portador. Foi isso que nós aprendemos. Aqui. Beleza. Então a velocidade, eu coloquei aqui índice 2 na densidade de corrente, número de portadores com índice 2. Então aqui, ó, esse pedaço do material aqui é cobre, aqui também é cobre. Então, o número de portadores aqui é o mesmo número de portadores aqui. Então, quando eu falar de N2 ou N1, isso é a mesma coisa. Por isso que eu escrevi N2 é igual a N1, que é igual a N. Tá? Então, se eu fosse falar densidade de portadores na região 1, se eu chamasse isso de N1, densidade de portadores 2 na região 2, isso é igual. E chamei de N, tá? Número de portadores por volume. Então tá aqui a expressão, né? Aí eu posso até tirar o índice lá no N, que estava aqui em cima. Então deixei sem o índice. Bom, agora vamos lá para a lei de Ohm. Nós aprendemos que corrente era diferença de potencial dividido por resistência. E aí naquela aula mesmo eu mostrei para você que densidade corrente então, ó, a bateria ela apresenta uma DDP. Que é esse V aqui. E a oposição à passagem da corrente é o R. Isso nos dá corrente. Isso aqui, ó, é o bombeador de carga. Então isso aqui é a primeira lei de Ohm, escrita na forma escalar. Isso aqui é um modelo que nos permite, inclusive, escrever a primeira lei de Ohm na forma vetorial. Embora eu não vou escrever aqui agora na forma vetorial, mas poderia. Então, o portador de carga, ele se move porque tem tem um campo elétrico ali, e havendo esse campo elétrico, haverá uma força, então, empurrando esse portador de carga. Então, eu poderia falar da primeira lei de Ohm, escrita assim, ó, onde esse ρ aqui é a densidade. Isso aqui, na verdade, é a resistividade, tá? Isso aqui é resistividade. Nesse momento aqui, ρ é resistividade.
É comum a gente usar essa letra grega, Rho, para expressar densidade volumétrica de carga. Não é o que a gente está fazendo aqui agora. Nesse momento, Rho é a densidade, na verdade, Rho é a resistividade, tá? Então, é importante a gente escrever isso. Eu até anotei aqui embaixo. Rho é a resistividade do cobre. Então, me dou até o direito de apagar isso que eu fiz aqui em cima. Pronto. Estou apagando aqui. Só para não fazer confusão. Rho aqui agora é resistividade, tá? Que está relacionado com a oposição à passagem da corrente no material. Bom, então vamos voltar aqui. Velocidade deriva J sobre NE. J é densidade corrente, N número de portadores, E é a carga do portador. Condição que eu já coloquei para vocês, tanto na região 2 quanto na região 1, o número de portadores de carga por volume é o mesmo. Então, N2 é igual a N1, que é igual a N. Tá? Velocidade deriva, então, fica dessa forma. Nós sabemos também que densidade de corrente é o campo elétrico dividido pela resistividade. Então, essa conta que a gente está vendo aqui, ó, ela está sendo aplicada para essa região aqui, ó. Então, existe um campo elétrico aqui que faz com que os portadores de carga se movam nessa região, tá? Muito bem. E aqui E2 é o campo na região L, eu expliquei aqui, e Rho é a resistividade do cobre. Então, na hora de resolver os problemas, é importantíssimo que você se convença, escreva direitinho tudo que você está usando aí no seu problema, tá? Então, Rho, que é a resistividade do cobre, né? Aqui o autor não te deu esse valor, ele não te deu esse valor, mas ele te falou que o material é cobre. Então, se ele falou para você que o material é cobre, basta você ir lá na tabela e olhar qual é a resistividade do cobre. A resistividade do cobre é essa aqui, ó. Certo? Essa é a resistividade do cobre. Então, de posse de todas essas informações, vamos lá. Quem é velocidade 2? É J2NE. O E, então, a densidade corrente 2 é o campo sobre a resistividade. E aqui, NE no denominador, eu escrevi dessa forma. Aí, ó, esse E aqui, ó, esse E que eu estou mostrando aqui, veja bem. Lembra um dia que eu falei para vocês que o campo elétrico, eu falei assim, ó, campo elétrico, ele tem dimensão de Newton por Coulomb, força por carga teste, né? E falei para vocês, ó, tá vendo que campo elétrico, guarde também essa
informação de que o campo elétrico pode também ter unidade de volt por metro. Volt por metro. Então, é a relação que você tem entre diferença de potencial e campo elétrico. Isso sai daquela definição, daquela relação entre. Lembram que você aprendeu aí num determinado momento que diferença de potencial, né, um V final menos um V inicial, é igual ao negativo de E escalar ds. Então, dessa expressão aqui, você consegue montar essa expressão que está mostrada aqui acima, tá? Bom, então, vamos continuar aí com a discussão do nosso problema. Então, aqui, V2 é igual a J2 sobre NE. J2, né, densidade corrente, na região 2, é o campo, na região 2, dividido por ρ, que é a resistividade do material, 1 sobre NE. O campo pode ser dado por essa expressão, e aí fica tudo muito fácil, repare. O campo, ele é diferença de potencial vezes aquele comprimento. O campo aqui é a diferença de potencial que eu tenho nesses extremos dividido por esse comprimento, tá? Então, tá aqui, V sobre L, 1 sobre ρ, 1 sobre NE. E aqui agora basta que eu substitua os valores dados. Esse V vale 10 microvolts, 10 vezes 10 a menos 6. Esse L é de 2 metros, o autor deu. Essa resistividade é de 1,69 vezes 10 a menos 8, porque o autor falou que o fio é cobre e a resistividade é 1,69, no caso do cobre, vezes 10 a menos 8. NE é o número de portadores, o autor deu o número de portadores. O E é a carga elementar, carga do elétron, em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19, está aqui. Então, de posse dessa informação, eu tenho, então, a velocidade de deriva, 0,217 vezes 10 a menos 7 metros por segundo. Então, você vai ver o seguinte, essa velocidade é uma velocidade bem vagarosa, tá? Então, eu tenho a velocidade dos portadores de carga, ou seja, a velocidade de deriva na região 2, nessa região aqui, Acontece que o autor está pedindo a velocidade de deriva nessa região. Então, é aqui que eu vou usar a equação da continuidade. Então, voltando aqui, Mas, da equação de continuidade, A1V1 é igual a 2V2. Esse A1 é a seção transversal da região 1. Então, A1. Se eu fosse fazer aqui, lá na região aí. Então, aqui eu tinha a seção transversal, que é πr ao quadrado. Então, área 1, π R1 ao quadrado. Só que o R1 é o diâmetro sobre 2. Qual que é o diâmetro da seção transversal 1? É de 4 R's. 4 R's. Por isso que eu dividi por 2. Então, 4 R sobre 2. Isso aqui é o raio da seção transversal 1. Π, velocidade 1. Mesma coisa.
Qual é o raio da seção transversal 2? O raio é o diâmetro dividido por 2, mas o diâmetro aqui é de 2 R's. Então, dividido por 2, vai dar simplesmente R elevado ao quadrado. Aqui é π, aqui é velocidade. Joia? Joia. Então, o que acontece? Eu cancelo π com π. Então, voltando para aqui, ó. Π já se cancelou, esse R também, né? Mas podia fazer aqui, ó. 4 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Elevado ao quadrado vai dar 4, conforme mostrado aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar só R ao quadrado. Então ficou 4R ao quadrado, V1, R2, R ao quadrado, V2. E aí, cancela R quadrado com R quadrado, isola o V1. Então V1 vai ser 1/4 de V2, mas o V2 eu já sei quem é que é, já foi calculado aqui atrás. V2 já foi calculado aqui, ó, viu? Então V1 é 1/4 de V2, então V2 dividido por 4, e tenho então 0,217 vezes 10 a menos 7 dividido por 4, está aqui o resultado da velocidade de deriva na região 1. Beleza? Esse é um probleminha mais complicado. E eu sugiro que vocês trabalhem nele com bastante cuidado, tá bom? Beleza. Até aí, alguma observação? O que vocês têm achado aí da solução dos exercícios até aqui? Vocês não tinham pegado ainda, né? É muito complicado a gente resolver os problemas sem que o aluno tenha quebrado cabeça com ele. Mas, enfim, não dá para esperar também muito tempo, porque a próxima prova já vem aí, né? Então não dá para a gente esperar muito tempo. Aquele 3 eu tinha feito ele. Agora esse outro aí, não é que ele é complicado, porque você tem que lembrar muita coisinha, né? Não é à toa que ele é um problema de nível mais elevado, né? Mas joia. Mas também não é impossível de fazer, né? A gente tem que fazer de forma tranquila, considerar todas as condições físicas ali. A gente precisou de rever algum conteúdo mais antigo, né? Que é a parte de equação de continuidade, isso lá na hora de estudar fluidos. Então é isso, tá? Joia. Para a gente ganhar tempo aí, então, vamos fazer aí mais um problema, na sequência aí o 38, interpretação de gráficos. Nós vamos reunir aí, aqui a parte de lei de Ohm com equação que trata de energia térmica. Então é isso. Vamos olhar para o problema aqui, na figura, um resistor de 20 ohms, ele é ligado a uma bateria. A figura mostra a energia térmica, ET,
gerada pelo resistor em função do tempo. Então está aqui, ó. Energia e tempo. Então aqui energia térmica medida em milijoule e aqui tempo. Então vamos olhar para esse tempo aqui, vamos interpretar o gráfico aqui. Quero que vocês inclusive abram o microfone aí para vocês me ajudarem aqui. Veja bem. O autor fala assim, ó, a escala vertical é definida por ETS de 2,5 milijoule e a escala horizontal é definida por TS 4 segundos. Então, o que o autor está querendo dizer aqui? Quando eu pego esse valor aqui, ó, isso aqui é 4 segundos. Então eu tenho aqui, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Então, se eu for considerar esse ponto aqui, quanto tempo se passou até o consumo de ET? Foi de 4 segundos? Ou mais de 4 segundos? Vamos lá. Eu já deixei uma pergunta para vocês aí. E aí vou voltar de novo aqui na explicação. Fiquem atentos aí. O autor disse que a escala, olha só, ele diz que a escala ETS, olha para cá, ETS, ela é de 2,5 milijoule. Ele disse que a escala horizontal de TS é de 4 segundos. Então, 4 segundos é quando eu estou falando disso aqui, ó. Então, ele me deu informação para isso aqui. Ele me falou do tempo TS, mas não me falou da energia correspondente. Depois ele me falou da energia para isso aqui, mas não me falou do tempo correspondente. Mas como ele me deu isso aí em escala, então fica fácil de eu descobrir. Ele me deu a figurinha em escala. Então repare, para esse ponto aqui em questão, eu sei qual é a energia. Quanto é que vale a energia? Vale ETS, que é 2,5 milijoule. E o tempo em questão, que tempo é esse? 5. Porque aqui não é 4, isso aqui não está em escala. Olha aí, ó, não está em escala. Então, se é 4 aqui, isso aqui é 5. É essa observação que você precisa ter na hora de resolver o seu problema, tá? Então, quero que vocês tenham atenção nisso aí. Joia? Então, vamos lá. Vamos lá. Fiz o circuito. Tenho aqui a bateria. Tenho aqui o resistor, né? Tem a bateria, tem o resistor. Agora eu vou até escrever aqui, ó. Aquela setinha com um furinho que me diz qual é o terminal positivo e o terminal negativo da bateria, certo? Pronto.
Então, o que o autor me falou? O autor me falou, TS é 2,5 milijoule, já coloquei aqui o 10 a menos 3 no lugar do mili. E aqui, ó, TS é 4 segundos. Eu tenho que ter cuidado que eu vou precisar de usar, não é bem o TS, é algo um pouquinho maior que o TS. Mas é o que eu tenho dado pelo autor. E tenho também a escala. Então, eu sei que a primeira lei de Ohm diz que V é igual a RI. Eu sei que potência dissipada é a diferença de potencial ao quadrado dividido por R. Isso é a potência dissipada no resistor. Então eu tenho uma DDP entre esse ponto, olha aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então se eu pegar essa DDP nos terminais desse resistor, elevar ao quadrado e dividir pelo valor desse resistor, eu tenho então a potência que ele dissipa. Mas potência é o quê? Potência é energia por tempo. Energia por tempo. Então, olha aqui o que eu escrevi aqui. Ó, para o ponto marcado, ponto que eu marquei em rosa aqui em cima, a energia é 2,5 milijoule e o tempo é de 5 segundos. O autor me deu esse tempo e me deu a escala. Então, eu acho esse tempo aqui. Ó. Tá? Muito bem. Então, eu sei que, lembre que energia, potência é energia por tempo. Então, energia é potência vezes tempo. Então, poderia escrever, conforme eu escrevi aqui, ó, energia é potência vezes o tempo. Então, já que a energia, aqui é energia, tá? Não fazer confusão com campo elétrico. Aqui é energia. Então, é energia. Escrevi aqui só para você não fazer confusão com campo elétrico. Então, energia é a potência vezes o tempo. Uai, mas a potência está aqui, ó. O que é essa potência? É V2 sobre R. Então, eu tenho a diferença de potencial, eu tenho a resistência. Aliás, eu não tenho a diferença de potencial. Eu tenho a energia, eu tenho a resistência, eu tenho o tempo. E aí, se eu isolar o V aqui, eu acho a diferença de potencial que eu tenho aqui, ó, que foi o que o autor pediu. O autor pediu qual é a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Foi isso que o autor pediu. Então, dessa equação aqui, se eu venho para aqui, ó, isolo, faço as devidas substituições, energia 2,5 milijoule, diferença de potencial que eu quero encontrar, a resistência é 20 ohms, e o tempo é de 5 segundos. Isolando esse V, né, ele está elevado ao quadrado, isolando, isso dá, depois de extrair a raiz aqui, fazer as contas, isso vai dar 0,1 volt, tá? 1/10 de volt. Então, aqui eu tenho 1/10 de volt aplicado nos terminais desse resistor, tá? Então, diferença de potencial de 1/10 de volt aplicado no resistor desse tipo aí, consome uma energia de 2,5 milijoules, e fazendo essas contas todas, eu sei qual é a DDP que está nos terminais desse resistor, tá?
Joia. Então, tá aí mais um problema para vocês refletir sobre ele. Quantas horas? 8h13. Olha aí. Temos aí um problema também mais rebuscado para você resolver, tá? Então, aqui é o seguinte, vamos tentar resolver esse aqui com o tempo que resta, tá? O problema diz o seguinte, na figura aqui do problema, uma corrente elétrica atravessa o tronco de um cone. Aí, moçada, é aquele momento que vocês precisam ter os conceitos básicos de geometria, né? Como é que calcula o volume de um cone? Como é que seria a seção transversal, né? Ao longo do eixo daquele cone, como é que seria o cálculo da área dessa seção transversal? Então, está aqui a figura. Uma corrente elétrica atravessa um tronco de cone circular reto de resistividade 731 ohms vezes metro, ohm-metro. O raio menor é Azinho, igual a 2 milímetros. O raio maior é Bzinho, que é 2,3 milímetros. O comprimento, né, desse tronco de cone é Lzão, 1,94 centímetros. A densidade de corrente é uniforme em todas as seções retas perpendiculares ao eixo da peça. Qual é a resistência da peça? Então, é a pergunta posta pelo autor. Joia. Então, note que aqui tem milímetro, aqui tem milímetro, aqui tem centímetro, aqui tem ohm, aqui tem metro. Então, tem uma bagunça aí em relação à unidade de medidas. Aí é um problema seu colocar tudo no sistema internacional. Então, aqui já está no sistema internacional, pega isso aqui e coloca no sistema internacional. Transforma 2 milímetros em metros. Transforme 2,3 milímetros em metro. Transforme L em metro. L, que é 1,94 centímetros, transforme centímetro em metro. A densidade de corrente é uniforme em todas as seções retas e pede para calcular a resistência da peça. Pronto. Então vamos lá. Está aqui. Está aí a figura. Reproduzir a figura aqui. Tá? Eu tenho um tronco de cone. Aqui é o raio menor, aqui é o raio maior, e esse L, que é daqui até aqui, isso vale L. E a pergunta do autor é: qual é a resistência elétrica desse negócio? Então, é o que nós precisamos encontrar. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu estabeleci um eixo cartesiano, um sistema de eixos cartesiano. Esse sistema de eixos cartesiano eu fiz mais ou menos assim. Vou colocar aqui. Pronto. Sistema de eixos aqui assim, onde isso aqui é o Y,
Isso aqui é o X. Então, eu tenho essa reta aqui, que começa no A e vem até aqui no B, tá? Conforme mostrado aqui nessa figura abaixo, tá? Pronto. Então, procure ver a relação entre essas duas figuras que eu estou mostrando aqui, ó. O tronco de cone e o sistema cartesiano, tá? Aí você vai ver por que definido esse sistema cartesiano. Pronto. Olha, então isso significa que y em função de x pode ser escrito como uma função matemática. Vamos ver, nós temos aqui 3 alunos. Vocês não dormiram ainda não, né? Espero que não. Vamos lá. Qual que é a função matemática que expressa y em função de x? É uma função exponencial? É uma função quadrática? É uma função de primeiro grau? É uma função logarítmica? Qual é a função matemática que expressa y em função de x? Uma equação de primeiro grau? Uma equação de primeiro grau. Beleza? Então aqui nós vamos escrever y em função de x como uma equação de primeiro grau. Mas vamos então para a física do negócio. Olha só. Nós aprendemos num determinado momento do nosso curso o seguinte. Nós aprendemos que R era igual a ρ L sobre A. Deixa eu voltar aqui. Porque então nós aprendemos na fase do curso aí que R é igual a ρ L sobre A. Beleza? Nós aprendemos isso. Só que isso aí era para quando o fio era simplesmente um cilindrozinho. Agora não é mais um cilindrozinho, agora é um tronco de cone. É um tronco de cone. E aí? Então agora, o que nós podemos fazer para usar a teoria que nós aprendemos para o cilindro e transferir aqui para o tronco de cone? Note que se eu pegar aqui assim, ó, uma moedinha aqui só, se eu pegar uma moedinha aqui, ó, eu posso pensar nisso. Se eu pegar um dx aqui, ó, bem pequenininho, eu posso pensar nisso aí como sendo um cilindrozinho, tá? Então é como se eu pegasse várias moedinhas, onde essas moedinhas fossem crescendo até formar esse cone, ou tronco de cone, né? Então, vamos lá. Por isso que
se eu pegar apenas um elemento desse cilindro aqui, um elemento desse tronco de cone, eu tenho um dr. Quando eu caminho daqui até aqui, né? Quando a corrente percorre daqui até aqui, ela vai ficar sujeita a uma resistência elétrica de todo esse dispositivo no formato de tronco de cone. Então, agora, se essa corrente atravessa um pedacinho aqui, né? Aquela moedinha que eu cortei aí nesse tronco de cone, a corrente vai experimentar uma resistência dr. Por isso que eu comecei aqui escrevendo dr ρ. Então, olha, quando é um cilindro, eu posso escrever R ρ L sobre A. Mas agora o meu L, se eu pegar apenas um pedacinho de X, eu terei apenas um elemento de resistência, que é o que foi escrito aqui. Tá? Então, toda a nossa matemática começará daí. Então, vamos junto comigo aqui. dr ρ dx sobre A. Integrei dos dois lados. A resistividade é constante, então ela salta para fora da integral. Integral de dr é R, ρ vem para fora. Então eu vou ter dx sobre A. Agora, o que é esse A? O A é a área da seção transversal. Você percebe que quando você caminha ao longo desse tronco de cone, o que acontece com a área da seção transversal? A área da seção transversal dessa região é a mesma área da seção transversal aqui do extremo? A área da seção transversal vai aumentando, não é isso? Ela vai aumentando porque o Y aqui vai aumentando. Beleza? O Y aqui vai aumentando. Joia? Então, e esse Y, ele faz o papel do raio desse tronco de cone. Então, esse tronco de cone, quando você caminha da esquerda para a direita, o raio vai variando. E esse raio seria o meu Y. Tá? Para cada... Então, pegando aqui a figura de baixo aqui, ó. Então, aqui assim, ó. Eu tenho aqui essa parte do tronco de cone. Aqui, eu tenho essa parte do tronco de cone. Aqui, o raio desse tronco de cone é diferente. Esse é o meu Y, esse é o meu Y e esse é o meu Y. O meu Y aqui vale A, o meu Y aqui vale B. E daqui para lá ele vai variando conforme uma equação de primeiro grau, tá? Conforme uma equação de primeiro grau. Joia. Então, deixa eu tirar a bagunça aqui do... Deixa eu tirar a bagunça aqui da figura. Joia. Então, o que acontece? Eu vou resolver o problema, então, a partir dessa equação aqui que eu estou rabiscando agora. Ó. Então, aqui eu tenho dr, que é ρ dx. Ρ eu joguei para fora,
Posso jogar para fora. Então, eu tenho R, que é a integral de ρ dx sobre A. Só que esse A é quem? É a área da seção transversal. A área da seção transversal vai variando porque o y varia aqui. E essa área da seção transversal é πy ao quadrado, onde y é o raio de cada região aqui do tronco de cone, tá? Beleza. Então, ó, joguei esse ρ para fora, tá? E aí, o que acontece? Ó, aqui do lado direito eu estou escrevendo. Quem é A? A é πy quadrado. É a área de um círculo. Πy quadrado. Agora, o que a matemática diz para nós a respeito de uma função de primeiro grau? Uma função de primeiro grau é ax mais b. Ax mais b. E esse A é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Isso aqui, ó. Qual que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é ΔY. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. ΔY. O que é esse ΔY? Esse ΔY é o B menos o A. É o B menos o A. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É L. L. Então tá aí. X e o coeficiente linear, Bzão, que é onde a reta corta o eixo Y. Onde a reta corta o eixo Y? Ela corta o eixo Y em Azinho, por isso que está aqui o Azinho. Então, Y é igual a esse coeficiente angular vezes X vezes A. Derivando Y em relação a X, então, dy dx vai dar simplesmente B menos A sobre L. Então, dy é B menos A sobre L dx. Se eu isolar o dx, ó, note que a hora de isolar o dx, o L veio para cima, o B menos A veio para baixo. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Então, isso aqui, ó, são apenas matemática básica que nós discutimos para colocar aqui dentro, ó, tá? Então, joia. Então, joguei o ρ para fora, joguei esses termos aqui para fora, porque são constantes, mas olha, aqui é dx, mas no lugar do dx eu posso escrever L sobre BA dy, L sobre BA dy. E o que é isso aqui? É a área, πy quadrado. Então, agora eu tenho, aqui em cima eu tinha dx, que variava, né? O diferencial aí, e aqui também era variável, então y e x. Então, aqui o que foi feito? Foi colocado tudo em termos de y. Então, vi qual a relação entre dx com dy, escrevi aqui, ó, dx é dy vezes L sobre BA. E aqui é a área da seção transversal, πy ao quadrado. Pronto. Então, tá aí y e y. Posso jogar essa turma toda para fora, porque essa turma toda aqui é constante. Isso aqui também é constante. O π é constante. Então, joguei tudo isso para fora. Ρ, π, L sobre BA. E fiz a integral. Integral de dy sobre y quadrado. O que é a integral de dy sobre y quadrado? É 1 sobre y, com sinal negativo. Integral simplesinha, tá? 1 sobre y quadrado, ver o que é a integral disso, tá? E o detalhe aqui, ó, olha só, aqui quando eu escrevi em termos de x, meu x vai dar aqui, eu tenho a impressão que vocês estão dormindo aí do outro lado, hein? Então não, né? Não,
Não, então tá jóia. Não. Então não durma não. Então, ó, quando eu escrevi em termos de x, eu fiz os limites de integração de 0 a L. De 0 até L. Quando eu mudei para y, eu vou integrar y, o meu y vai variar de A até B. O meu y vai variar de A até B. Por isso que eu mudei aqui, ó. Joia. Então, note o seguinte. Eu tenho aqui os limites de integração. Fiz a integração aqui. 1 sobre y quadrado. Então, isso vai dar uma integral de menos 1 sobre y. Limite de integração de A até B, tá? Então, aplicando aqui os limites de integração, eu tenho então a resistência, tá? Aqui deu 1 sobre A, 1 sobre B, quando eu aplico aqui. E tirando o mínimo múltiplo comum, AB, então dividido por A vai dar B, que é isso aqui, AB dividido por B, que vai dar A. E aí ó, dá para cancelar esse termo com esse termo daqui. E agora é só simplificar toda essa expressão. Simplificando toda essa expressão, então está aqui esse termo aqui, aqui ó, errado, deixa eu consertar isso aqui, ó, esse R, isso aqui é R, vamos fazer aqui uma gambiarra aqui, ó, que vai dar certo. Deixa eu tentar achar um lápis branco aqui. Isso aqui é o R de resistência, tá bom? Então tá aí a nossa resistência, que é ρL sobre A. Agora, o que o autor pediu? O autor pediu o seguinte: qual é a resistência? Você vai substituir o A por 2 milímetros, o B por 2,3 milímetros, a resistividade por 731 ohms e o L por 1,94 centímetros. Óbvio que você tem que transformar tudo isso no sistema internacional, jogar os valores aqui dentro, resistividade, comprimento L, valor de π, o valor de A, o valor de B e calcular a resistência, que no final das contas vai ser expressa em ohms. Certo? Então tá aí, discutir com vocês aí alguns problemas. Espero que sejam úteis para vocês continuar na resolução dos outros problemas. Alguma observação? Tem uma pergunta aqui. Sim. Joaquim, se esse tronco de cone aí fosse um cone completo, eu poderia integrar ele de B até 0 ou não? De 0, sim, senhor. Sim. Seria um cone completo. Você ia integrar de 0 a... ia integrar de 0 a B. Beleza? E olha para cá. Olha que interessante aqui, ó. Um tronco de cone. O que é que acontece se esse B for igual a esse A? Se esse B for igual a esse A, você vai ter que tipo de figura geométrica?
um cilindro. Então, se A é igual a B, você vai estar diante de um cilindro. Então, ficaria assim, R, Rho, L, I, A vezes A. Onde esse A seria o quê? Esse Azinho aqui seria o quê? O raio do cilindro, né? Então, você teria assim, ó, R, que é igual a... Seria isso, seria assim, ó, Rho L sobre π A ao quadrado. Isso aqui é a área da seção transversal. Então, nós cairíamos naquela situação antiga. Entendido? Foi isso que eu imaginei. Naquela situação antiga. Beleza? Então é isso, senhores, senhoras, senhoritas. Tá aí. Pode pensar para a semana que vem, 2 dias para a gente fazer essas aulas de exercício. Podemos fazer presencial, podemos fazer essas aulas da mesma forma que a gente está fazendo aqui, tá? Então, é isso. Joinha. Se não tem nenhuma dúvida, podemos encerrar por aqui. Beleza? Então, joinha. Tchau, tchau para vocês. Bom final de semana. Tchau para vocês. Ok, boa noite.